Imagine a cena. William Wallace não caminhou voluntariamente para seu destino. Ele foi arrastado por 6 quilômetros pelas ruas de Londres, amarrado a cavalos. Esse era um método comum na era medieval para exibir poder. Mas será que essa demonstração de autoridade conseguiria apagar sua influência? O local era Smithfield, um mercado movimentado que, naquele dia, se transformou num palco de justiça real. Uma multidão de todas as classes se reuniu para assistir. Ao chegar, mesmo marcado pela jornada brutal, Wallace manteve uma postura digna que impressionou muitos dos presentes. Seu silêncio naquele momento ecoaria pela história da Escócia por séculos. De acordo com os registros históricos, o processo começou com um enforcamento, mas não até o fim. A intenção era prolongar o procedimento, uma característica das punições por traição na época. O que isso nos ensina sobre as leis e a crueldade medievais? Antes que fosse tarde demais, a corda foi cortada, permitindo que o ritual continuasse. Era um exemplo claro de como o Estado usava demonstrações públicas para manter o controle absoluto. O ritual prosseguia com etapas calculadas, registradas em crônicas como uma lição para os vivos. Como esses métodos influenciaram a percepção de justiça ao longo do tempo? Ferramentas foram preparadas, e o próximo estágio era a evisceração pública. Fontes históricas descrevem esse momento como uma demonstração severa de poder, mas foi justamente ali que Wallace se transformou, para sempre, num símbolo de resistência. Agora, reflita por um momento. Diante de uma provação tão extrema, você defenderia suas crenças até o fim? Compartilhe sua opinião nos comentários. Finalmente, o processo chegou ao seu término. O golpe de misericórdia encerrou o capítulo físico de Wallace, mas deu início a um legado que inspiraria gerações. Com um símbolo de sua execução erguido para a multidão, um silêncio profundo tomou conta de Smithfield. Wallace partira, mas sua influência apenas começava a se espalhar, moldando o futuro da Escócia. O rei Eduardo I buscou eliminar não apenas o homem, mas também sua memória. Ele ordenou que os restos mortais de Wallace fossem dispersos pelo reino, um erro de cálculo que a história julgaria severamente. Partes foram enviadas para cidades-chave como Newcastle, Berwick, Stirling e Perth. A intenção era aterrorizar e impor autoridade, mas o efeito foi o contrário. A tática uniu seus opositores. Um emblema da execução foi colocado na ponte de Londres, como uma advertência final. No entanto, para os escoceses, aquele gesto macabro se tornou um ícone de resistência e desafio. Rapidamente, os rumores sobre o que aconteceu em Smithfield se espalharam como fogo. A história do sacrifício de Wallace se transformou em combustível para a rebelião. Isso mostra como as notícias, mesmo naquela época, podiam moldar movimentos sociais e políticos. Eduardo I subestimou completamente o impacto de suas ações. Ele não entendeu que o sacrifício de um líder pode fertilizar o solo para as ideias de liberdade, unindo clãs antes divididos em uma causa comum. Era como uma semente caindo em terra fértil, destinada a brotar com força. Nas terras altas da Escócia, o luto se transformou em ação. Conversas secretas em volta de fogueiras forjaram alianças improváveis. Guerreiros afiavam suas lâminas em silêncio, com os rostos iluminados pelas chamas, unidos por um novo propósito. Observando tudo isso, estava Robert the Bruce. Inspirado pelo exemplo de Wallace, ele começou a vislumbrar um caminho claro para a independência da Escócia. Em momentos cruciais como este, que verdadeiros líderes emergem. Enquanto isso, a guerra de Eduardo contra a Escócia sangrava os cofres da Inglaterra. Manter o controle militar custava uma fortuna, drenando recursos e revelando os custos ocultos de uma conquista. Wallace passou a representar a própria ideia de uma nação escocesa, unida e soberana. Um conceito poderoso que perdura muito além de fronteiras físicas e que continua a moldar o mundo em que vivemos hoje. Seu julgamento também deixou um legado jurídico, influenciando as leis de traição por séculos e servindo como uma ferramenta de controle estatal. Uma reflexão sobre como o direito evolui, muitas vezes de formas sombrias. Em Londres, a vida rapidamente voltou ao normal. A cidade parecia esquecer, mas o evento plantou sementes de mudança
que germinariam mais tarde. Já na Escócia, o nome de Wallace jamais foi esquecido. Ele viveu em canções, poemas e tradições, mantendo viva a chama da liberdade. Crônicas da época capturaram os detalhes do evento, transformando um ato de crueldade em uma narrativa inspiradora de martírio. É assim que a história escrita molda nossos heróis. Apenas 2 anos depois, o próprio Eduardo I faleceu, sem nunca ver seu objetivo de subjugar a Escócia completamente realizado. O tempo, afinal, é o juiz final de todos os legados. Inspirados por Wallace, os escoceses se prepararam para a guerra. Eles formaram alianças, treinaram exércitos e traçaram estratégias. Era o prelúdio de uma virada histórica que mudaria tudo. A Batalha de Bannockburn. E quando a batalha começou, o nome de Wallace era invocado pelos guerreiros, impulsionando-os para uma vitória improvável e provando o poder imortal de um legado. Essa história nos mostra como atos extremos de poder podem, ironicamente, imortalizar aqueles que eles tentam silenciar. Que lição você pode tirar disso para a sua vida? Atrás da lenda, havia um homem que enfrentou desafios inimagináveis por um ideal de liberdade. Um preço que ecoa em incontáveis histórias de coragem ao redor do mundo. Filmes como Coração Valente revivem essa era para novas gerações, misturando fato e ficção. Isso nos leva a uma pergunta final. A liberdade vale o sacrifício supremo? Você defenderia seus ideais com a mesma convicção? Reflita e comente abaixo. Se essa jornada pela história te inspirou a pensar sobre poder, lealdade e legado, então, inscreva-se. E curta, comente e compartilhe. A próxima história sob tensão te espera.